No nosso dia a dia, nós sempre estamos argumentando. Tanto você, assim como eu, precisamos da argumentação. E nesse vídeo eu vou te ensinar as partes da argumentação. Vamos aprender como se constrói um argumento. Quais são as partes dele, partindo das premissas, quais são os tipos de argumentos, argumentos dedutivos, argumentos indutivos, como nós chegamos à conclusão e analogia. Então vem comigo. Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é o canal com conteúdo de filosofia voltado para estudantes da educação básica. Eu sou o Rafael, professor de filosofia na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E nós vamos aprender hoje a argumentação. A argumentação tem algumas etapas. Então, se nós colocarmos o nosso argumento, a nossa estrutura de raciocínio numa forma lógica, que é isso que nós vamos aprender hoje, nós temos duas premissas e uma conclusão. Então, nós organizamos essas informações e essa organização inicial nós chamamos de premissas e a conclusão é a decorrência daquilo que nós falamos anteriormente. Mas o que são as premissas? As premissas são boas razões para você aceitar um argumento. São aquelas informações que você coloca numa disposição organizada para chegar a uma conclusão. Então elas te levam a uma conclusão. E quando nós organizamos isso numa forma lógica, nós temos o que nós chamamos de silogismo. Se você quer saber um pouco mais sobre o silogismo, pode conferir no card aqui em cima, que tem uma explicação mais detalhada do que é um silogismo. Um exemplo do silogismo é o seguinte: todos os videogames são aparelhos eletrônicos. O Xbox é um videogame, logo o Xbox é um aparelho eletrônico. Veja, esse exemplo é um silogismo. Então você percebe que no silogismo você tem organizadamente duas premissas e uma conclusão. E a conclusão se dá a partir das premissas anteriores. Então essa é uma forma lógica comumente utilizada na filosofia, em que nós colocamos a nossa linha de argumentação, a nossa forma de argumentação e chegamos aí a uma conclusão que é óbvia, partindo-se das informações anteriores das premissas. No nosso dia a dia, a gente não fala em forma de silogismo, dando as premissas detalhadamente para chegarmos a uma conclusão. Então vamos pensar numa outra forma de nós trabalharmos as premissas. Então vamos imaginar o momento de apagão. O apagão é quando nós temos uma falta de energia elétrica, tem pouca oferta de energia elétrica e tem mais demanda. Muita gente, então isso numa seca, isso pode acontecer, pensando numa energia vinda a partir das hidrelétricas. Então digamos que nós, ao final do verão, chegamos a uma conclusão, que a possibilidade desses apagões está afastada. Por quê? Porque choveu bastante, as pessoas economizaram, houve investimentos do governo e houve investimentos da iniciativa privada. Veja, esse tipo de raciocínio é algo mais comum no nosso dia a dia, mas nele constam as premissas e as conclusões. Elas não estão tão organizadas quanto no silogismo, mas nós podemos organizá-las da seguinte forma: o povo economizou energia nesse verão. Houve investimentos da iniciativa privada e do governo. Logo, não haverá mais apagões. Há várias formas de que nós argumentamos, e as premissas, muitas vezes, elas nos levam a conclusões que não estão ditas praticamente. Então vamos pensar o seguinte: vamos imaginar que você fala, esse cachorrinho ainda está respirando. O que você pode concluir disso? Que ele está vivo. Então qual que é a premissa? Que ele está respirando, conclusão, logo ele está vivo. Veja, há várias formas de nós argumentarmos e nós utilizamos sempre premissas. As premissas elas nos levam às conclusões. Nós nunca falamos só a conclusão, mas o porquê. Aí nós vamos às premissas. Então, nessa estrutura da argumentação, nós temos as premissas que nos levam às conclusões. Antes de continuarmos, nós temos que conceituar dois termos, que é universal ou geral e particular. Esses dois termos, eles falam de extensão. Então, vamos pensar no exemplo. Pensa numa sala de aula. Se nós falarmos de todos os estudantes daquela sala, nós estamos falando do universal, do geral. Agora, se nós estivermos falando do João, que é um estudante daquela turma, nós estamos falando do particular. Para entendermos de uma outra forma, imagine a humanidade. A humanidade seria o geral, o universal. Agora você é um membro da humanidade. Então você, em relação à humanidade, é um particular. Você tem a humanidade que é geral, universal, e você, particular. Então esses termos geral,
ou universal e particular, eles falam da extensão do termo. O quão amplo fala da amplitude disso. Você acabou de ver os termos geral, ou universal e particular, para nós entendermos os tipos de raciocínio. Porque os tipos de raciocínio, eles são diferenciados a partir de como nós levamos à conclusão. Então, o primeiro tipo de raciocínio que nós vamos ver é o raciocínio dedutivo. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de argumento dedutivo é quando nós saímos de premissas que são gerais, premissas universais, e nós concluímos algo particular. Então, exemplo, todos os filósofos são espertos. Platão é filósofo, logo, Platão é esperto. Veja, nós falamos de todos os filósofos, nós temos aqui uma premissa universal, uma premissa geral. E aí nós concluímos o Platão. O Platão é um filósofo, é um exemplo de filósofo. Veja, a conclusão ela é particular. Então esse é um tipo de raciocínio dedutivo. Aquele tipo de raciocínio que você sai do geral, sai do universal e conclui algo particular. Há um outro tipo de raciocínio que é o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo ele vai na contramão do raciocínio dedutivo. Então, no indutivo, nós saímos de premissas que são particulares e temos uma conclusão geral. Esse é um tipo de raciocínio bastante utilizado na ciência. Vamos pensar num exemplo. Digamos que você joga uma maçã para cima, você observa que a maçã cai. Você joga uma caneta, a caneta cai. Você joga uma pedra, a pedra cai. Então, o que você pode concluir? Que todos os objetos lançados caem ao chão. O que você percebe? Você teve premissas particulares, você falou da caneta, você falou da pedra, e aí você concluiu algo universal, algo geral, que você falou que todos os objetos. Então esse é um tipo de raciocínio indutivo, em que nós temos premissas que são particulares e nós temos uma conclusão universal. Esses argumentos, tanto dedutivo quanto indutivo, eles nos levam a conclusões, por caminhos diferentes. Agora, nós temos um processo que são as inferências. O que é inferir? Inferir é chegar a uma conclusão a partir de alguns dados. Então, nesse processo desses raciocínios, nós chegamos a uma conclusão, nós estamos fazendo o quê? Uma inferência. Esse caminho de inferir algo. E agora, a conclusão, obviamente, é aquilo que nós chegamos, o resultado final, baseado nas premissas, nas informações que nós tivemos anteriormente. Agora nós temos as analogias. O que são analogias? Analogias são um tipo de raciocínio que se dá por comparação, se dá por semelhança. Então pensa num filme. Você assistiu os Guardiões da Galáxia. E aí você gostou muito dos Guardiões da Galáxia. Esse ano vai ser lançado um outro filme dos Guardiões da Galáxia. O que você vai inferir sobre isso? Qual a possível conclusão que você vai chegar, a tua expectativa? A tua expectativa é de gostar desse filme porque você gostou dos anteriores. E como você chegou a esse raciocínio? A partir de uma comparação de coisas que você viveu anteriormente e você está projetando. Então esse é o tipo de raciocínio chamado de analogia. Então você está fazendo uma comparação e aí você chega a uma conclusão. Entender como nós pensamos é algo que é imprescindível, algo que é essencial, porque aí nós podemos pensar melhor, organizar melhor os nossos argumentos, as nossas premissas, para chegarmos a uma conclusão de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais correta. Esse estudo que quem faz é um campo da filosofia que se chama lógica, que é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia e às vezes nós não nos damos conta. Nós raciocinamos de maneira dedutiva, de maneira indutiva, só que nós não nomeamos. E hoje nesse vídeo você aprendeu a saber o que é um tipo de raciocínio dedutivo, o que é um tipo de raciocínio indutivo e o que é uma analogia. Deixe o seu like nesse vídeo e nos encontramos no próximo. Até mais!